Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos. Olá, começa aqui mais um Entrevista, sempre obedecendo à orientação das autoridades de saúde, com a entrevistada no seu gabinete, o entrevistador na casa dele. Hoje, o Entrevistas vai conversar com a primeira deputada estadual no Brasil, primeira deputada transexual eleita para uma Assembleia Legislativa no país. Vou conversar com a deputada Érica Malunguinho, do PSOL de São Paulo. E quero começar, não apenas agradecendo pelo tempo disponibilizado à nossa TVT, deputada, perguntando à senhora o seguinte: temos em São Paulo um governador que frequentemente, aliás, é vítima de piadas de mau gosto, de piadas homofóbicas feitas pelo ogro que está lá em Brasília, pelo genocida que dirige um governo cada vez mais se sabe absolutamente tomado pela corrupção. O governador João Dória tem alguma política específica que a gente possa aplaudir em proteção às minorias no estado de São Paulo, deputado? Muito interessante essa sua pergunta, porque, embora ele seja vítima de ataques, né, homofóbicos por parte daquele que está lá na presidência, eles são muito parecidos. Eu considero que os dois são iguais. A diferença é que o Dória tem estudo, né? O Dória, enfim, é mais polido, digamos assim, mais aburguesado, né? Então, o que difere os dois é apenas esse filtro. Então, em termos de políticas públicas para minorias, o Estado de São Paulo deixa muito a desejar. Embora a gente tenha leis antidiscriminação, tem uma lei importantíssima antidiscriminação, não é visível o apoio do governador às minorias. A gente teve um projeto recente, né, assim que estourou a crise da pandemia, a situação pandêmica, e aí saiu um projeto da Assembleia Legislativa. Entre diversas, né, tratativas que lá tinha uma proposta minha, que era de auxílio para as mulheres vítimas de violência doméstica, e nisso inserir as mulheres trans. Obviamente, isso não foi aprovado. Então, assim, eu não consigo nem te falar. Por exemplo, a Secretaria de Cidadania e Justiça, que é a secretaria, né, que é a parte do Poder Executivo responsável por lidar com minorias. Então, pessoas pretas, mulheres, LGBTs, e são todos alocados na Secretaria de Cidadania e Justiça. Para você ter uma ideia, apesar de ser uma secretaria muito parceira, que eu converso muito com os funcionários de lá, né, com as pessoas que trabalham lá, são muito parceiros, a gente tem uma coordenadoria LGBT que tem 2 pessoas. Então, imagina, um estado do tamanho de São Paulo, que tem uma população LGBT gigantesca, ter 2 pessoas para pensar e elaborar políticas públicas voltadas para a população LGBT. Assim, daí é possível vislumbrar já o descaso que é dado a isso. Então, o Dória ele só é polido, né? Ele não é como o Bolsonaro, mas em termos de proposição é muito difícil. As políticas assistenciais do Estado são reduzidas ou funcionam como festim político, e a execução é muito pequena, muito pequena. Não tem política para minoria, qualquer que seja, né? E tem uma coisa muito importante para falar. Tem uma política, assim, pela minoria, que é perseguir o movimento sem terra, que é perseguir a luta pela reforma agrária. Até hoje, você sabe que uma das coisas, Juca, que eu batalho muito, né, que eu tenho batalhado desde que entrei na Assembleia, é para que a feira da reforma agrária aconteça. Que era uma feira tradicional aqui, acontecia no Parque da Água Branca, e sempre aconteceu em outras gestões tucanas. E o Dória, ele simplesmente achou o argumento de que a feira não é compatível com parques, tendo acontecido já todos os anos, né? Então,
Acho que a política dele pelas minorias deve ser de perseguição ou de fazer um discurso, né, como notas técnicas que a gente vê recorrentemente. Ah, tem um outro caso, posso falar mais. A chacina de Paraisópolis. A chacina de Paraisópolis. Né? A política de segurança pública do Estado de São Paulo não corresponde a uma política voltada para minorias. A gente está falando minorias políticas, né, que não é em termos absolutos, sim, políticos. O genocídio da população negra, a política de encarceramento, as ações truculentas da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a chacina de Paraisópolis, que até hoje a gente não tem resolução do caso. Então, assim, o que a gente pode dizer em termos de políticas para a minoria? Sem condições, né? Eu costumo dizer que ele é um Bolsonaro com grife. É um Bolsonaro Totalmente. de sapatênis. É o Bolsonaro de Miami. Exatamente. Deputada Érica, a situação da pandemia agrava, de alguma maneira, a situação das minorias ou é apenas mais um capítulo de todo o abandono de que as minorias são vítimas em São Paulo, no Brasil? Olha, Juca, tem uma coisa que não dá de forma alguma para a gente olhar a história, os acontecimentos da história, sem olhar para a própria história, né? Assim, se debruçar sobre a história. O que nós temos enquanto projeto de país, projeto de nação, é resultado de um projeto de sociedade, né? De um projeto de nação que foi iniciado, né? A tentativa de seu início foi com a invasão dessas terras, que a gente conhece como Brasil, com a escravização e o estupro de mulheres indígenas, escravização e estupro rumo a uma miscigenação compulsória das mulheres negras africanas escravizadas, e a escravidão condicionando tudo isso. Então, a gente tem esse lastro, né, uma abolição da escravidão inconclusa, porque não houve políticas de reparação, né, para essa população escravizada. Então, os dilemas do agora, né, a gente está lutando contra o PL 490, pela demarcação das terras indígenas, pela reforma agrária, são temas que incidem na lei de terras, né, que é uma lei próxima do processo da abolição mercantil dos escravizados. Então, assim, se a gente não olha para esses problemas numa ordem histórica, a gente não vai entender por que isso está se dando na pandemia. Então, o Brasil é fruto disso. A todo momento nessa história, as pessoas pretas, mulheres, LGBTs, indígenas, quilombolas, sempre estiveram à disposição, sob risco. Embora a gente tenha nesse processo também, obviamente a gente tem que contar no pós-processo democrático, a gente tenha tido uma marolinha progressista, né? A gente teve uma marolinha progressista. O que concerne esse país é um ultraconservadorismo, é um conservadorismo que é racista, que é misógino e, sim, elitista. Elitista não, que eu chamo isso aqui de classe dominante. Chamar isso aqui de elite eu acho um elogio muito elogioso. Isso aqui é classe dominante. Elite tem na África, na Europa, isso aqui é classe dominante, é uma coisa mais bonachona que tem. Mas a gente tem uma mentalidade que não permite que a gente entenda essa história, que a gente entenda esse processo da pandemia com a profundidade que ele tem. Então, assim, o povo preto já estava à margem, a periferia já estava à margem, já estava arcando com o ônus de todos os processos, né, de sempre. Então, assim, se a gente fala da violência policial, a violência policial não é um acontecimento bolsonarista só, tá, gente? Assim, o movimento negro brasileiro denuncia o genocídio da população negra há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. E a gente não pode esquecer das unidades de polícia pacificadora, das UPPs, que inclusive era a dissertação da Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, que foi brutalmente assassinada. Então, a pandemia, obviamente, intensificou. Quem arcou com o ônus da pandemia foram as pessoas de sempre, são as pessoas de sempre. Quem arca com o ônus da pandemia são as pessoas de sempre. Mas isso não está desapegado de um fator histórico. Porque nesse processo nós não garantimos, o poder público brasileiro, o Estado brasileiro não garantiu a emancipação
necessária, a emancipação econômica, intelectual, política, necessária para que fatores oscilantes, né, vamos dizer assim, como uma tormenta, como uma pandemia, não nos deixasse da forma que estamos. Mas se não fosse a pandemia, a gente poderia dizer que era a alta do dólar, a gente poderia dizer que era a safra que foi perdida de feijão, a safra de arroz que foi perdida. Então, assim, todas tempestes, né, recaem sobre as mesmas pessoas. Então, está mais do que na hora de entender que pensar num projeto de sociedade é pensar em como acolher e apoiar a emancipação das pessoas mais vulneráveis. Senão... Então, deputada, deixa eu, porque eu acho muito interessante ouvi-la falando da questão mais geral, exatamente porque, em regra, quando são entrevistados representantes, não é, de minorias sexuais, o assunto quase se restringe a essa questão. E eu queria dizer para quem nos vê que a deputada Érica Malunguinho, além de ser artista plástica, é mestre em estética e em história da arte. É uma mulher que pensa a floresta, não pensa apenas a árvore, e não que o pensar dela sobre a árvore seja menos importante. É tão importante como. E aí eu quero saber da senhora como é que a senhora olha para a possibilidade de o Brasil sair desta encalacrada em que está. Como é que a senhora vê, por exemplo, a ideia de uma frente ampla política que se consubstancie nas eleições de 2022, se é que este genocida chegará até lá, porque, ao que tudo indica, não é possível que ele permaneça, mas, enfim, como é que a senhora olha para 2022? Olha, Juca, eu tô com você. Quero acreditar que até 2022 esse cara cai. Quero acreditar nisso. Mas a gente viu nesses últimos anos, a gente viu tanto desfalque, né? Tanto atravessamento, tanto rompimento de pactos civilizatórios, rompimento, né, de regras institucionais, de protocolos, enfim, a gente rompeu princípios éticos, aconteceu de forma compulsória e nada foi feito, né? Esse presidente não deveria estar mais, ele tem uma lista, ele tem uma ficha corrida, como diz lá no Nordeste, uma ficha corrida que seria plausível para que ele não estivesse nem como síndico de um prédio, quem dirá administrando uma nação do tamanho do Brasil. Então, assim, eu espero que ele caia quanto antes. Entendo que isso fragiliza, sim, nossa democracia, mas a democracia já está fragilizada desde o golpe que a presidenta Dilma sofreu, então ela já está fragilizada. Então, é uma medida de redução de danos. Tirar o Bolsonaro o quanto antes é uma redução de danos necessária e urgente. Então, assim, como é que eu vejo 2022 nesse sentido? Essa ideia de frente ampla, na verdade, nós nunca deveríamos ter saído de uma frente, da noção de uma frente ampla. Eu acho que a política brasileira, e eu vou falar desse lugar que me cabe, né? Não vou fazer uma análise macropolítica ao redor do globo, mas eu vou falar em termos de Brasil, está muito centrada ainda em poderes individuais, né? Em poderes que falam sobre, que querem tecer sobre a população, sobre a coletividade, mas são muito individualizadas. Então, essa frente já deveria existir. Bolsonaro nunca deveria ter sido eleito. Primeira coisa, essa frente deveria existir. Então, uma vez que ela foi deficiente, não existiu, a gente precisa, sim, sem negociação, estabelecer pactos mínimos, e para isso, obviamente, isso precisa de concessões, precisa de negociações, para que se escolha um nome possível para a derrota do bolsonarismo. É óbvio que eu acredito que isso está nas mãos do presidente Lula, sem dúvida, mas eu não vejo como isso possa se tornar algo efetivamente, né, transformador se a gente não trouxer para o centro das discussões temas que deram margem para que Bolsonaro ascendesse. Então, assim, o que é Bolsonaro? Bolsonaro, ele é um arquétipo do racismo, ele é o arquétipo da homofobia, o arquétipo da misoginia, substanciado por um discurso de segurança pública e autoritarismo.
Então, assim, se a gente não preenche isso com alguma coisa, eu acho que isso dá margem para que outros Bolsonaros aconteçam no futuro. Então, a medida de reparar esse processo é que a gente faça com que isso se torne centro das discussões. Eu sei que isso é muito delicado, dado o conservadorismo que se revelou nesses últimos anos, mas a gente tem que fazer uma escolha política sobre isso, sobre essa derrocada do Bolsonaro. Tem uma situação que eu acho tão interessante, eu estava conversando com a professora Lilia Schwartz, e ela veio perguntar para mim sobre George Floyd, que se o acontecimento de George Floyd faz com que não tenha mais volta a questão dos movimentos negros, tal, isso aqui. Eu falei, Lília, a gente nunca teve parada, então assim, volta nunca teve pra gente. A gente, desde o momento que a gente foi escravizada, a gente está em movimento. Mas é o seguinte, quando aconteceu a situação de Floyd, o prefeito de Minneapolis, ele fez uma declaração descrevendo o racismo que aconteceu com Floyd, num nível que eu jamais vi um chefe de Estado no Brasil fazer, num país como o nosso. Sabe, o Biden, olha só uma pausa, eu não estou passando pano para os Estados Unidos ou dizendo que aquele imperialismo é soft porque tem Biden, etc e tal. Eu estou a título de comparação da profusão do discurso político. O Biden fez um Twitter no dia do orgulho trans, que ele fala assim, o presidente de vocês está com vocês, pessoas trans que lutam tão arduamente, principalmente jovens e etc e tal. Isso é de um nível de coragem, né, dentro de um cenário que os Estados Unidos é conservador também, signataríssimo do conservadorismo, inclusive tem muitas leis anti-LGBTs, né, em processos nessa onda toda anti-LGBT-fóbica que vem acontecendo, mas ele foi capaz de fazer esse discurso. Eu me pergunto, quando um estadista, sabe, um chefe de Estado do Brasil ou um aspirante a este lugar se posicionará de forma pedagógica, né, entendendo que isso não é questão de perda e ganho de votos, mas sim de um compromisso político com a totalidade da sociedade. Então, assim, 2022, eu espero, Juca, eu espero a frente ampla, mas coerente, radical e verdadeira, olhando para esse Brasil como ele é, dividido, sectarizado racialmente, onde mulheres são estupradas a cada 20 minutos, segundo o anuário, onde o assédio sexual ainda é uma constante em relação a mulheres, onde se mais mata LGBTs no mundo, onde não há saneamento básico, enfim, assim, a gente precisa lidar. E só para concluir, quando você fala da árvore, da floresta, né, olhar para as pessoas, existe um discurso muito preconceituoso, inclusive no campo da esquerda, de achar que pessoas como eu são identitárias, eles usam esse termo, né, subjugando como se organiza o discurso e o pensamento. As identidades, elas sempre existiram, só que elas não eram qualificadas. Então, assim, sempre houve gente preta, indígena, mulheres, LGBTs. Só que o que nunca esteve em xeque e em questionamento era a branquitude hegemônica, patriarcal, heterossexista e judaico-cristã. Então, assim, as identidades, elas sempre estiveram nesse conflito e nesse conjunto de negociações. Olhar para as identidades é olhar para o registro que constrói essas identidades. Eu me afirmo como uma mulher preta, como uma travesti ou mulher trans que seja, porque eu entendo e eu compreendo exatamente o que significa ser uma pessoa negra num país que foi fruto de uma colonização, de um projeto escravagista. Então, se dizer negra não é uma afirmação poética, bonita, black power, etc. e tal. Só dizendo que eu reivindico o meu lugar, que eu me entendo enquanto ser coletivo e entendo o que essa coletividade amarga ainda dentro de um processo, como eu falei, escravocrata, escravagista. Idem ser uma mulher trans. Então, entender que a identidade não é ela em si, mas um registro histórico, né? Um registro de uma história que compõe essa identidade, esse corpo. Então, só para finalizar, realmente, então,
quando a gente olha para esse jeito de fazer política, que a gente olha para a saúde, né, para a biopolítica, né, com os dispositivos de poder, saúde, educação, transporte, etc. e tal, a gente está falando de gente. Quem é que usa sistema público de saúde? Quem é que usa majoritariamente transporte público? Quem é que usa majoritariamente a escola pública? É gente preta que foi empobrecida num processo histórico. Se a gente não olha para isso, a gente está fingindo que a gente está fazendo política. Está sabe? perfeito, está brilhante, deputada. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo e a gente retoma essa conversa que eu estou gostando muito. Até já. Estou conversando com a deputada do PSOL de São Paulo, Érica Malunguinho, a primeira transexual eleita numa Assembleia Legislativa no Brasil. E ela vai responder agora a pergunta do jornalista aqui nosso da TVT, Cosmo Silva. Cosmo Silva, jornalista da TVT e também da Rádio Brasil Atual e diretor da ONG Casa Neon Cunha, entidade que cuida, acolhe e orienta LGBTQIA+, na região do ABC Paulista. Deputada Érica Malunguinho, sabendo que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+, no mundo, por que ainda é tão difícil se fazer valer das poucas leis existentes no país que garantam e protejam os LGBTQIA+, aqui no Brasil? Excelente pergunta, Cosmo. Salve a Casa Neon Cunha, um espaço de acolhimento importantíssimo, um trabalho primoroso, fundamental, que leva o nome de um ativista baluarte aí da luta das travestis, que presenciou a Operação Tarântula, que é quando o governo do estado de São Paulo, né, decide fazer uma caça às travestis. Por que é tão difícil se valer, né, as leis se fazerem presentes? Olha só, Cosmo, tem algo que é muito interessante, né? Porque a gente está falando de processos civilizatórios, né? De conceito de civilidade. E existem marcos, né? Existem aparatos regulatórios para isso. Um deles são as legislações, são as leis, são baseadas aí no conjunto de regras sociais, acordos, pactos sociais, que, enfim, né, corresponde à ética de uma sociedade, de um grupo, de uma coletividade, etc. Essas leis, elas são muito importantes, porque elas nos dão suporte, elas nos substanciam, né, elas nos dão legitimidade, digamos assim, para um nível de debate. Mas a lei ela não é suficiente e não é capaz de revolucionar a medida e a urgência que nós precisamos. Exemplos muito clássicos. A gente tem uma Constituição maravilhosa. A Constituição Federal, né, os direitos fundamentais, o direito à igualdade, a gente precisou criar uma lei antidiscriminação em relação a LGBTs para ratificar o direito à igualdade. A gente precisou criar a Lei CAO, a Lei Antirracismo, para justificar o direito à igualdade, sabe? A gente precisou criar uma lei de cotas para ratificar a questão, a equidade. Então, as leis elas são fundamentais, mas se não há um acordo em torno disso, um pacto social, como produção de um marco civilizatório, a gente não há evolução. Então, olha para a lei antirracismo. Você vê quantas pessoas vocês conhecem que já foram, né, algum caso de condenação ou algum caso de sanção por conta de uma prática racista. Vede a Lei Maria da Penha, tão importante de proteção às mulheres, o número de mulheres vítimas de violência, de feminicídio só aumenta. Então, as leis elas são muito importantes, necessárias para uma sociedade, inclusive, que está dada à barbárie. Mas elas são insuficientes se não houver um pacto coletivo, e eu falo sociedade civil organizada, eu falo de poder público, eu falo do poder privado, eu falo de movimentos sociais, eu falo de absolutamente todo mundo, né? Como sociedade civil organizada mesmo, dar os limites disso, se organizar enquanto coletividade para dizer homotransfobia não é mais possível, não é mais possível dar
paulada de lâmpada numa pessoa quando ela está atravessando a rua com um namorado. Não é mais possível atear fogo numa travesti, como aconteceu no Recife há poucos dias. Não é possível arrancar o coração de uma mulher trans e colocar uma imagem de uma santa no lugar. Dandara, no Ceará, que foi morta a pasadas e levada num carro de mão. Não é possível isso. Então, assim, isso precisa se tornar um pacto, né? Um pacto social, entender que a exclusão, o bullying, a discriminação corriqueira, aquela lei bonachona, que é por meio da fala, por meio dessas práticas de intolerância mais comuns, né, que são mais cotidianas, elas resultam, no final das contas, na morte de pessoas. Então, a gente tem que pactuar isso, a gente tem um amparo legal disso, ok, mas se não houver um pacto social, novamente, da sociedade civil organizada, eu não consigo ver possibilidade de mobilização. E eu queria citar, nesse exemplo de sociedade civil organizada, uma situação muito recente que aconteceu na Assembleia Legislativa. Um projeto entrou em regime de urgência. Esse projeto eita, gente, é tanto PL na minha cabeça. 540. Gente, estou esquecendo o nome do PL, mas vamos lá. Esse projeto entrou em regime de urgência. Ele foi feito pela ala evangélica, né, pela filha de uma pessoa muito influente da igreja evangélica, e ele basicamente ele proibia publicidade de preferências sexuais e movimentos de diversidade sexual relacionados à criança. Aí o texto dizia assim, que LGBTs são afeitas a práticas inadequadas, que são má influências e causam desconforto emocional às famílias. Esse era o argumento do projeto de lei em regime de urgência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Obviamente, né, eu como parlamentar fiz todo um processo, tanto a partir dos processos das tramitações, né, o processo regimental da casa para tentar barrar de todas as formas, até que precisei chamar a sociedade para participar disso. Porque uma das coisas que eu não queria fazer era chamar a atenção para não capitalizar politicamente essa pauta anti-LGBTs, que é uma coisa que a gente já viu acontecer com o Levi Fidelix, Marco Feliciano, o próprio Bolsonaro. Então, assim, não dá para a gente reincidir nisso, né? Que eles sabem que isso aumenta o capital político deles. Quando eu decidi chamar a sociedade civil, o que aconteceu? Mais de 800 empresas do tamanho da Mastercard, Unilever, Doritos, Havaianas, assim, absolutamente o mercado financeiro inteiro, de multinacionais, canais de televisão, jornais, etc., entraram abaixo o PL. Movimentos sociais sempre parceiros do lado, também junto. Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, etc. O Boteco da Esquina começou a dizer, abaixo o PL. Gente, como é que eu posso ter esquecido o número desse PL, gente? Um trauma na minha vida, não, preciso lembrar. Não, o número não é importante. Importante é o tema. Mas é desculpável. Claro. E aí, o que aconteceu? Tudo isso reunido, acontecendo em termos de pressão pública, né, 504, famigerado 504. Essa pressão externa acontecendo, eu trabalhando dentro, obviamente, junto com a nota técnica do Ministério Público, nota técnica da OAB, enfim, notas técnicas diversas, apontando inconstitucionalidades diversas no projeto. Inconstitucionalidade, Juca, assim, no nível, olha só, por exemplo, competência para legislar sobre publicidade é da União, não é do Estado. Então, ele tem um problema seríssimo de cara, sabe? Fora outras questões que diz respeito aos direitos fundamentais e etc. E como é que esse projeto ele passa de uma comissão de Constituição e Justiça, que é a primeira comissão da Casa, que tem o poder de falar o que é constitucional ou não. Então, a gente entende o quê? Que os interesses políticos eles sobrevalecem a técnica legislativa e, portanto, a legislação, a lei, como Deputada, bem perguntou o Cosme. Diga. Eu vou querer que agora a senhora responda a uma outra ativista, a Alice Romanov, do MST.
Olá, me chamo Alice Romanoff, sou uma mulher trans. Sou do coletivo LGBTQIA+, do MST, no portal do Paranapanema. Gostaria de fazer uma pergunta para a deputada Érica Malunguinho. Como é ser a primeira mulher trans a ocupar o cargo de deputada estadual pelo estado de São Paulo? Quais os principais desafios que enfrenta? E quais as políticas públicas que temos voltadas para a população LGBTQIA+, já que os ambulatórios estão nas grandes cidades? Muito obrigado, aquele forte abraço do MST e agradeço muito pela luta pela reforma agrária. Antes que a senhora responda, eu quero dizer que o coletivo do qual participa Alice Romanoff, está lançando um livro LGBT Sem Terra, Rompendo Cercas e Tecendo a Liberdade, que você encontra nas livrarias e também no sítio do Armazém do Campo. Por favor, deputada, eu só lhe peço para ser o mais sintético possível, porque eu tenho muitas perguntas ainda a lhe fazer. Tá bom. Eu tenho esse livro, inclusive, do MST. Só para concluir o projeto, aquele PL, a gente conseguiu derrubar, ok? Para dizer que a sociedade civil organizada, todo mundo mobilizada, mexe as coisas, move, inclusive as leis. Como é que eu me sinto sendo a primeira? Eu sinto que é uma denúncia. Isso não é algo confortável, tranquilo. Óbvio que eu celebro e faço questão de enaltecer todas as mulheres trans, pessoas trans, homens trans e travestis que estão compulsoriamente na prostituição e que foram possíveis de existir e permitirem com que, nesse momento histórico, se torne possível eu ser uma parlamentar, por exemplo. Então, mas eu acho que isso é uma denúncia, porque pessoas trans sempre existiram. Então, por que só agora... Isso não é agora, né? A gente tem duas anteriores a mim, uma em Colônia, no Piauí, e outra na cidade de Sorocaba, se eu não me engano, interior de São Paulo, há muitos anos atrás. Mas quem trouxe o discurso LGBT, a radicalidade do discurso LGBT, junto com as pautas raciais, etc., para o debate público, eu sou a primeira, assim, sem dúvida, assim, sendo eleita. Então, eu sinto que é uma denúncia, eu sinto que o espaço público, o espaço da institucionalidade política, tem uma carência gigantesca em se debruçar com o que significa a sociedade, né? Ou seja, é não fazer política, porque política é agir na polis, na coletividade. Então, os políticos até então não faziam política, faziam alguma coisa monolítica, alguma coisa assim. Em relação às leis, às políticas, os desafios que eu enfrento exatamente esse, né? Esses que os espaços institucionais, eles são institucionalmente discriminatórios, assim como eles acompanham a história que constrói uma estrutura e que institucionaliza essas violências. Então, foram muitas situações que eu passei de negociação do pertencimento, né? E aí eu tenho atravessamentos desde da questão do meu corpo físico, de ter sido chamada de transformer, de dizerem no plenário que ia tirar uma travesti a tapa do banheiro e chamar a polícia, desde essas situações a processos mais institucionais, que é interditar os meus projetos quando estão em tramitação. Então, os desafios são grandes, eu vejo que há um avanço, não há como negar que há um avanço, tanto que nós temos inúmeras vereadoras eleitas Brasil afora nessa última eleição. Eu fui nomeada esse ano, né, pela segunda vez consecutiva como procuradora adjunta da mulher pelo presidente da Lesp. Isso não significa que ele está legitimando minha mulheridade, não é nesse sentido, mas significa um ponto importante em termos de rompimento das discriminações e da compreensão da minha identidade. Então, os desafios são muitos, as conquistas também são muitas. Conseguir que as mulheres trans pudessem ser atendidas na delegacia para mulheres. Conseguimos aí a gratuidade do Bom Prato, que é aquele programa de refeição popular que atinge não só as pessoas trans, LGBTs que estão em situação de rua, mas a população como um todo. Enfim, entre outras ações que vão acontecendo. Eu vou aqui encurtar, senão eu vou tecer o roseral aqui. Então, nós vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo e voltaremos em seguida.
Converso com a deputada do PSOL de São Paulo, Érica Malunguinho, a primeira transexual eleita numa Assembleia Legislativa neste país. Ela que é mestre em História da Arte, em Estética, ela que veio do Recife. Aliás, em Recife, é uma famosa piada, Recife, havia uma rádio nos anos 50, a Rádio Jornal do Recife, cujo slogan era Rádio Jornal do Recife, falando para o mundo. A Érica veio do Recife para falar para o Brasil, por enquanto. E vai nos contar, porque o nome dela não é Érica Malunguinho. O que é Malunguinho? Essa rádio eu conheço bem, ela existe ainda, a Rádio Jornal Falando para o Povo. Minha mãe ouve. Eu ouvi muito. Érica Malunguinho é o meu nome, sim, é o nome que corresponde à minha ancestralidade, que corresponde à minha condição, à minha espiritualidade, diz respeito aos ritos sagrados dos povos indígenas e africanos. Malunguinho é uma liderança, Malunguinhos são lideranças da Jurema, né, do rito da Jurema sagrada, que é um ritual, né, que é uma espiritualidade, e muitas pessoas eram denominadas Malunguinhos quando assumiam esses lugares de liderança. Então, eu quis dizer, deputada, e acho que não me enganei, que não era o seu nome de batismo, certo? Ah, tá. Sim. Nesse aspecto, apenas nesse aspecto. Eu acho muito bonito a adoção que a senhora fez, exatamente em homenagem a essa ancestralidade tão plena de significados. Quero deixar isso bem claro. E quero também que a senhora responda agora a Valmir Siqueira, da CUT. Valmir Siqueira, coordenador nacional LGBTQI+, da CUT. Juca, prazer em participar do seu programa. Érica Malunguinho, a direita conservadora tem se organizado para apresentar projetos semelhantes nas câmaras municipais, na Alesp e até mesmo na Câmara Federal. A esquerda está unida e organizada para responder da mesma forma, para reagir à altura? Eu espero que sim. Eu estou pronta, estou organizada, à disposição. O exemplo que eu tenho da Lesp, eu vou falar em partes. O exemplo da Lesp, obviamente, eu sempre contei de forma irrestrita, né, com os partidos de esquerda, com a oposição, e alguns de centro também, em algumas proposições. Então, assim, não tenho dúvida que na Lesp eu tenho esse apoio da esquerda. Eu acho que falta repertório. Eu acho que falta repertório e mais pessoas LGBTs na política para que a esquerda consiga compreender com a profundidade devida, compreender com as sofisticações devidas o processo de violência LGBTfóbica. Então, assim, eu acredito que nós temos, né, historicamente, as pessoas LGBTs e os movimentos LGBTs, movimento negro, de mulheres, etc. e tal, sempre encontraram acolhimento, né, e se construíram também dentro do campo político da esquerda. Isso é histórico. O que não é histórico é que essas pessoas, esses grupos, façam parte das decisões políticas. Então, assim, normalmente o que a gente tem até hoje um monte de homem branco, heterossexual, falando sobre as pessoas negras, sobre LGBTs, etc. E, assim, tem um problema nisso? Óbvio que não. Isso é muito importante, ter aliadas, pessoas aliadas na luta. Mas é necessário que haja pessoas LGBTs no centro dessas discussões. Não só como parlamentares, agindo na política, como muito próximas também, para poder elucidar, né, a essas figuras políticas do que está acontecendo, porque tem uma questão de letramento, né? A gente precisa de letramento, todo mundo precisa de letramento. Então, existe um letramento racial a ser construído, um letramento LGBTQI a ser construído, um letramento de mulheres feminista, mulherista a ser construído, um letramento indígena. Então, a esquerda tem potencial para isso.
ela precisa decidir de uma vez por todas, né, como introduzir e como acolher de forma propositiva, no sentido da ordem do discurso, no sentido da fala e da centralidade dessas discussões dentro do campo político. Foi o assassinato da vereadora Marielle Franco que a fez entrar para a política partidária, para a vida política parlamentar, deputada? Olha, Juca, tem uma série de elementos. Assim, o que me fez entrar na política institucional, né, partidária, foi a urgência, a necessidade de que tivesse representantes no Parlamento de São Paulo, na Assembleia Legislativa, e que correspondesse diretamente às lutas históricas do povo negro e da população LGBTQIA+, e de mulheres. Precisava que houvesse essa pessoa. Não precisaria necessariamente que fosse eu, assim, não faria tanta questão, porque eu nem acho que é essa relação que estabeleço com o poder, porque eu compreendo como uma responsabilidade e compromisso político, e não como espaço de ascensão ou de centralizar algo na minha pessoa, e etc. Isso para mim está completamente fora. Então, assim, eu precisava que tivesse essa pessoa, a gente precisava que tivesse essa pessoa. Eu sempre fui mobilizadora, agitadora, e sempre participei do pleito, não como candidata, mas como apoiadora, e sempre pensei em elaborar política, né? Isso é bem da minha família, minha avó, minha mãe. Minha mãe foi batizada por Francisco Julião, que era um dos líderes das ligas campesinas no Nordeste. Então, assim, isso sempre fez muito parte, né? A política fazia parte, assim, de reivindicar esse lugar, né, na política. Não um lugar de estar na política, mas das questões que afligiam a sociedade e tal. Então, assim, eu precisava ter um nome, assim, e até as pessoas sempre esperam que eu diga uma coisa meio epifânica, assim, aconteceu isso. Não foi. Foi assim, eu pensei em duas pessoas que para mim eram muito boas, e elas estavam ali já no processo para conseguir, que elas poderiam ter sido eleitas, e as duas quiseram se candidatar ao mesmo cargo, que era federal. Aí eu falei, então, mas tem que ser eu, porque tem que ganhar. Assim, não podia não ganhar, entendeu? Não existia a possibilidade de disputar a eleição, precisava ter gente. E aí acabei indo. Então, é óbvio que o assassinato de Marielle é mais um combustível para uma história do povo negro, da violência LGBT, etc., que se arrasta no decorrer de anos. Então, diz respeito a ela, sim, diz respeito a Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher, uma das primeiras mulheres a ser eleitas no país. Quando as mulheres começaram a poder ser eleitas, Antonieta de Barros, lá no Sul, gente, uma mulher preta, foi eleita nos anos 30. Então, diz respeito a ela, diz respeito a Benedita, diz respeito a Alice Brandão, né? Diz respeito a Teodosina Ribeiro, diz respeito a Marielle também, diz respeito a tantas mulheres, né, que reintegraram a posse deste lugar chamado política institucional. Eu queria que a senhora falasse um pouco, que fosse, sobre uma outra iniciativa sua muito bacana, que é o Centro Cultural Aparelha Luzia. Aparelha Luzia é um espaço de arte, cultura e política preta. Eu chamo de bioma das inteligências negras. É um lugar de arte, né? De fazer arte, pensar arte, um lugar de sociabilidade também, que responde a uma pergunta muito boa, que é o que as pessoas pretas fazem quando não precisam pensar ou lidar com racismo. Então, é um lugar onde utopias são construídas, projetos de mundo, de sociedade, etc. Tudo isso substanciado por atividades constantes de exposições de artes plásticas, espetáculos de dança, teatro, festas, enfim, debates de inúmeras naturezas de debates. Então, compreendendo de uma forma que a gente conhece como cosmovisão, né? Onde a política não se separa da arte, que nem se separa da geografia, que não se separa da antropologia, que não se separa da medicina, que não se separa, enfim, entendendo o sistema, né? A lógica de poder como um projeto integrado. E pensar sobre né, sobre qualquer coisa, ter que pensar sobre tudo. Então, esse espaço de Aparelha realiza isso. É um quilombo urbano. Deputada, eu não posso conversar com a senhora sem lhe fazer uma pergunta que diz respeito muito à minha área de atividade.
como é que a senhora vê a questão da participação dos transexuais no esporte? Que é uma discussão que está posta e, a meu ver, enfrentando uma resistência reacionária de maneira absolutamente injustificável. A senhora já pensou sobre esse tema? Como é que a senhora encara essa questão? Eu pensei muito sobre esse tema, porque inclusive tem um projeto em tramitação na LESP que quer proibir as pessoas trans de estarem nos esportes. Como se as pessoas trans estivessem nos esportes. Infelizmente, a gente está em todos os lugares, no sentido de lugares de vulnerabilidade, menos nos esportes. Então, assim, eu acho que é um debate que precisa evoluir e avançar muito, porque o senso comum olha para as pessoas trans, especificamente para as mulheres trans, como se todas nós tivéssemos 2 metros de altura e tivéssemos uma força excomunal e uma memória genética excomunal que não se mexesse a partir do momento que existe todo um processo de hormonização e etc e tal. Então, assim, a gente precisa ser olhada com a singularidade dos nossos corpos, né? Inclusive, levando em consideração que nem toda mulher trans ou pessoa trans tem um corpo padrão, né? Se você vai olhar, por exemplo, um monte de trans que chega aqui em São Paulo, da região norte, que tem ascendência indígena, elas não têm, muitas não têm nem 1,60 m de altura. Enfim, assim, acho que tem uma estereotipia, né, nessa construção que não compreendem o corpo da pessoa trans. O corpo da pessoa trans precisa ser olhado na sua complexidade, porque se a gente olhar nessa binariedade, né, do masculino versus feminino, e não considerando a mulher trans como uma mulher, a gente incide num erro muito sério. Inclusive porque esporte não se trata de disputar entre iguais. A gente sabe muito bem que se busca uma equidade dentro de uma coisa que não existe, porque se a gente fosse pensar em memória genética, os etíopes jamais podiam correr com os alemães, assim, porque, enfim. E aí, se a gente se vale da ciência, isso é muito importante, se vale da ciência, a ciência séria, que pensa sobre corpos, a gente tem, por exemplo, a arqueologia forense, que tem um instituto aqui na Unifesp, né? Tem um centro de arqueologia forense que é magnífico, que eles estudam lá as ossadas da vala comum de Perus, do cemitério de Perus. E qual não foi a surpresa que na pesquisa dessas ossadas, 20% não são identificáveis se são homens ou mulheres. Ou seja, assim, há muito mais coisa dentro das composições físicas a serem discutidas do que simplesmente ser homem ou ser mulher. E como não lembrar da Edna Nancy? Lembra, Juca, da Edna Nancy? Claro. Da Edna Nancy, que passou por um processo violento, porque ela nem era transexual, né? Ela era uma pessoa intersexual, ela tem, entre aspas, uma ambiguidade de gênero, né? Ela tem as composições biológicas dos dois, e só naquela Olimpíada, que foi a Olimpíada de Atlanta, talvez sim. De Atlanta, quando ela foi concorrer, que foi identificado que ela tinha testículos internos. E aí, como é que faz isso? Então, assim, o corpo dela era um corpo de uma mulher cisgênero, com vagina, conforme todo o enredo da normatividade, e aí descobre na véspera da Olimpíada que ela tem testículo interno. Então, assim, ela é mulher, ela é homem, ela é uma pessoa intersexual. Eu sei disso, mas como digerir isso? E a sociedade deve desculpas a Edna Nancy. A violência que aquela mulher sofreu por ser quem ela é, enfim. Então, eu acho que essa é uma discussão que precisa ser aprofundada, que não dá para olhar para os corpos das pessoas trans como corpos iguais ou como se fossem corpos do sexo, a partir do sexo biológico, porque a gente passa por processos no qual, inclusive, o Comitê Olímpico Internacional já tem determinações. Então, não é assim, uma mulher trans pode entrar no esporte de alto rendimento e concorrer. Então, assim, tem todo um processo de acompanhamento de taxas hormonais, de controle de testosterona, etc, 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 etc e tal. Então, sim, esse tema é complexo, ele precisa da seriedade e da prerrogativa do esporte, que é de união, de comunhão, enfim, de trazer, de inclusão. A gente precisa dessa prerrogativa do esporte para que ele se responsabilize em fazer uma discussão séria sobre o assunto e não deixar no senso comum, né, a partir da discriminação que já é tão recorrente. Deputada, no último dia 28 de junho, tivemos a comemoração do Orgulho Gay, do Dia do Orgulho Gay. Foi muito bonito, cada vez se alastra mais. Aliás,
Os clubes de futebol do Rio de Janeiro foram exemplares nesse dia. O Vasco da Gama, então, nem se fala. Uma foto que ganhou o mundo com o jogador argentino Cano levantando a bandeira LGBT. Foi muito bonito. E aí eu lhe pergunto, o orgulho gay, principalmente num país como o Brasil, ainda é muito mais um orgulho pela resistência do que propriamente pelos progressos que atingiu? Sem dúvida, Juca. Falando da questão do Vasco, inclusive a gente tem que se mexer para colocar eu entrando com o time do Corinthians, hein, no estádio. Então vamos se movimentar esse Brasil para eu entrar com o Corinthians. Conte comigo, numa partida de conte futebol. Comigo para isso. Entendeu? Eu acho que a gente precisa desse momento. Olha Então, aqui, sem dúvida. vamos te pôr do lado desse aqui, ó. Que tal? Da Eu democracia corintiana. Eu acho digno. Né? Eu acho digno, acho importante. Uhum. Olha, Juca, sem dúvida, o orgulho, ele parte, ele é mais da resistência, sem dúvida, e de um processo de autorreconhecimento, sabe? De autovalorização. Apesar de tantas agruras, esse orgulho, ele é coletivo, mas ele é de uma questão da nossa autoimagem, sabe? Da nossa autopercepção, da nossa autovalorização. Então, sem dúvida, a gente não tem motivos tantos para comemorar, a gente tem mais motivos para se fazer presente, resistir, se reorganizarem nesse coletivo, né? De fazer cobranças à sociedade, ao poder público, ao poder privado também, participação nessa discussão, mas sem dúvida não é um orgulho de conquistas, é um orgulho de luta. Deputada Érica responder essa pergunta. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista, meus parabéns pela sua luta, conte conosco, conte com a TVT. E você que nos vê sabe que quinta-feira estaremos de volta, 9h30 da noite, na TVE da Bahia, às terças-feiras, 9h30 da noite. E não se esqueça que desesperar já. Este programa tem apoio cultural da CNM, Confederação Nacional dos Metalúrgicos,